Oi, gente, aqui é Regiane Lights, que hoje nós vamos falar sobre o gerenciamento de medicamentos controlados. Mas antes, eu te convido aí a você se inscrever no canal, a você ativar as notificações e curtir o vídeo. Compartilhe com um profissional de saúde que esteja necessitando de verificar o gerenciamento de medicamentos controlados. Bora lá então pro vídeo. Na semana passada, no vídeo passado, a gente viu um pouquinho da visão geral da portaria 344, mas agora nós vamos falar sobre o gerenciamento de medicamentos controlados. Após a suspensão temporária do Sistema Nacional de Gerenciamentos de Produtos Controlados que aconteceu, o SNGPC, que aconteceu em dezembro de 2022 pela Anvisa, esse processo ocorreu aí para manutenção, só que houve mudanças significativas na forma de controle de medicamentos controlados e antibióticos aí no Brasil. A resolução da diretoria colegiada, a RDC, através da resolução 586 de 17 de dezembro de 2021, ela suspendeu temporariamente a obrigatoriedade da transmissão dos arquivos XML, que eram as movimentações dos medicamentos e insumos, e a escrituração aí que eles faziam no SNGPC, farmácias e drogarias, então, conforme a RDC 22 de 2014 prescrevia, determinava. Mas as farmácias e drogarias, elas devem manter sim os seus registros internos atualizados, mas não transmitir esses arquivos XML ao SNGPC. Além de obedecer ao prazo de guarda documental de 2 anos que eles devem fazer, toda farmácia, toda drogaria, paralelamente, surgiu aí o Sistema Nacional de Controle de Medicamentos, que é destinado a ter uma abrangência muito maior que o SNGPC, porque ele inclui aí toda a cadeia produtiva de medicamentos, desde a produção até o consumo pela população. O Sistema Nacional de Controle de Medicamentos, qual é a sua função? Ele visa aí aumentar a segurança dos pacientes e de profissionais de saúde, reduzindo aí a circulação de medicamentos falsificados e também dos medicamentos de baixa qualidade. A Instrução Normativa 100 de 2021 estabeleceu quais os medicamentos que ficam sujeitos aí ao Sistema Nacional de Controle de Medicamentos, exceto algumas categorias específicas como medicamentos isentos de prescrição, fitoterápicos, dentre outros. Apesar de estar em funcionamento desde 29 de abril de 2022, a Lei 14.338 de 22, ela acabou prorrogando o prazo de implementação completa do Sistema Nacional de Controle de Medicamentos. E atualmente, então não está havendo, não há uma obrigatoriedade para as farmácias e para as drogarias enviarem informações ao sistema. Então ainda não é obrigado, não há essa obrigatoriedade das farmácias e drogaria enviarem informações ao sistema. Mas é importante notar que apesar das instabilidades e a suspensão temporária do SNGPC, a escrituração e a guarda documental dos medicamentos controlados e dos antibióticos, elas devem ser mantidas conforme determinado aí pela legislação vigente. No caso, a portaria 344, e também a responsabilidade do farmacêutico responsável técnico fazer isso, é a responsabilidade dele. O Sistema Nacional de Controle de Medicamento, por sua vez, ele não tem uma intenção de substituir o SNGPC, mas ele tem a intenção, de ser implementado e entrar em operação, e ainda estão em processo de definição, de ajustes, então não está funcionando, está implementando. Portanto, farmácias e drogarias devem ficar atentos aí, preparar tudo para aderir ao Sistema Nacional de Controle de Medicamentos e também estar antenado às exigências do Sistema Nacional de Gerenciamento de Psicotrópicos e Controlados. Na dispensação de medicamentos controlados, antes da pandemia, a entrega de medicamentos controlados, remotos, não era permitida. Então, mas durante a pandemia, a entrega remota desses medicamentos, ela passou a ser permitida. E agora, sim, faz parte permanentemente da legislação atual da Anvisa, conforme estabelecido aí na resolução da diretoria
colegiada, que é a RDC 812 de 2023. Então, nós devemos estar cientes de que a ampliação da quantidade máxima de medicamentos por receita, que também foi permitido temporariamente durante a pandemia, não está mais em vigor. A norma que estendia e estendeu temporariamente essas quantidades de medicamentos era a RDC 357 de 2020, só que ela perdeu a sua validade dia 21 de setembro de 2023. Então, a quantidade máxima permitida para cada tipo de receita, ela deve seguir aí as diretrizes estabelecidas na portaria 344 de 1998, que regula aí a entrega e a venda de medicamentos controlados. Agora, nós vamos falar um pouquinho da notificação de receita A, dos medicamentos à base de substância das listas A1 e A2. Então, como é que está esse sistema de prescrição? E A3 também de psicotrópicos, tá? A1 e A2 entorpecentes e A3 psicotrópicos. Então, a prescrição, né, as receitas, elas podem prescrever 30 dias de tratamento. A notificação de receita B1 e B2, elas podem prescrever 60 dias de tratamento. E a notificação de receita C2, que são as retinóicas, para uso sistêmico, ela pode prescrever aí 30 dias de medicamentos. Já os antiparkinsonianos e os anticonvulsivantes, as notificações de receitas podem ser até para 6 meses de tratamento. Então, lembrando que os benefícios para a população que a agência decidiu incorporar é a entrega definitiva para medicamentos controlados. Então, como a gente já disse, foi publicado aí na RDC 812 de 2023. E ela acabou, então, alterando a portaria 344, que regulamentava que não era permitido a entrega de medicamentos controlados, mas agora é permitido, então. Então, para fazer a entrega, o que está valendo aí? Quais as regras de venda, né? A venda, ela é, vamos dizer assim, presencial ou até mesmo a venda aí online, né? Entregar por motoboy, enfim. Então, qual é o passo a passo aí que está sendo adotado? O estabelecimento comercial, a farmácia, a drogaria, ela deve buscar a receita pelo paciente, né? Deve buscar lá na casa do paciente. Deve solicitar aí, então, ou mandar o motoboy buscar, ou essa receita ser encaminhada via eletrônica, quando se tratar de uma prescrição eletrônica. Então, ele pode estar encaminhando. O farmacêutico, ele vai conferir todas essas informações de receita, quantidade, se está com as prescrições, nome do paciente, enfim. E também ele vai fazer todo o processo de orientação ao paciente, todos os cuidados necessários, toda a posologia. E então, o terceiro passo aí ocorre a entrega do medicamento. Na entrega do medicamento serão colhidas as assinaturas necessárias. E as farmácias e as drogarias, elas devem ainda manter os registros para acompanhamento do paciente e fiscalização pelas autoridades sanitárias. Então, a entrega remota, ela passa a ser permitida para os estabelecimentos, farmácias, drogarias, né, por esses dispensadores privados, públicos e também para programas governamentais. Então, gente, em geral, uma outra coisa que nós devemos ficar extremamente atentos é que as prescrições, elas têm validade, em geral, de 30 dias. Mas existem medicamentos, isso pode variar de medicamento em medicamento. Nos antibióticos, por exemplo, no caso dos antibióticos, a validade das receitas são 10 dias. E aqui estão os detalhes sobre os balanços de medicamentos controlados, também que você perguntou, que você gostaria de saber aqui. Nós temos o balanço BSPO, que é o balanço de substâncias psicoativas e outras substâncias de controle especial. Este balanço, ele deve ser enviado às autoridades sanitárias até o dia 15 de cada mês, do fechamento de cada trimestre, que seria até o dia 15 de abril, até o dia 15 de julho, até o dia 15 de outubro e até o dia 15 de janeiro, para cada trimestre, respectivamente. Apesar da suspensão do prazo de envio dos arquivos XML ao SNGPC,
por tempo indeterminado, as farmácias elas ainda devem entregar o BSPO para a autoridade sanitária. Nós temos também aí o balanço BMPO, que é o balanço de medicamentos psicoativos e outros sujeitos a controle especial. Ele deve ser feito trimestralmente também também fazer um balanço anual. A entrega deve ser a autoridade sanitária local, estadual ou até mesmo do Distrito Federal. E deve ser realizada até o dia 15 de cada um desses meses, que é abril, julho, outubro e janeiro. É para os trimestrais. E até o dia 31 de janeiro do ano subsequente para o balanço anual. Nós temos também o mapa MCPM, que é o mapa consolidado das prescrições de medicamentos. Então, o MCPM, ele tem o objetivo de registrar as prescrições de medicamentos à base das substâncias pertencentes à lista C3. A lista C3 é a lista dos imunossupressores. Ela é usada aí para registro de prescrição de substâncias, como por exemplo a talidomida. O mapa MCPM de medicamentos à base de talidomida, ele deve ser apresentado à autoridade sanitária pelas farmácias privadas, tá? Das unidades públicas que dispensam esse medicamento para os pacientes devidamente cadastrados nos programas governamentais, em 3 vias, tá, gente? Nós temos aí também o balanço RMNRA, que é a relação de notificação de receita A. A portaria número 6, de 29 de janeiro de 99, ela menciona que este relatório ele deve ser enviado em 2 vias às autoridades sanitárias municipais, estaduais ou até mesmo ao Distrito Federal. Elas devem ser acompanhadas das notificações de receita A. E o prazo para devolução das notificações de receita é aí de 30 dias após a apresentação da segunda via, tá bom, gente? Nós temos aí também o balanço RMNRB2, que é a relação mensal de notificação de receita B2. Então, ela deve seguir o mesmo procedimento de RMNRA, que é enviado em 2 vias às autoridades sanitárias, acompanhado das notificações de receita B2. E os procedimentos para RMNRB2 são os mesmos descritos para o RMNRA. O balanço RMV, que é a relação mensal de vendas de medicamentos sujeito a controle especial, que é o RMV, então, ele é usado para registrar as vendas de medicamentos com base em substâncias que constam na lista D1, que são precursoras, são realizadas aí pela indústria, por laboratórios ou distribuidor farmacêutico. Então, eu venho concluir aqui de uma forma geral que o controle de medicamentos controlados no Brasil, ele é um processo detalhado, ele é rigorosamente regulamentado, ele é destinado a monitorar e a gerenciar a distribuição e o uso dessas substâncias psicoativas e outros medicamentos sujeitos a controle especial. Existe aí todo o sistema de balanço, como o BSPO, BMPO, RMNRA e o RMNRB2, que as farmácias e as drogarias são obrigadas a manter um registro preciso de todos esses medicamentos e entregar periodicamente esses balanços e as notificações às autoridades sanitárias locais, às autoridades estaduais e até mesmo ao Distrito Federal. Mesmo com a suspensão temporária do SNGPC, a necessidade de manter registros internos atualizados e a entrega de balanço periódico, ela permanece. Então, reforçando aí a importância da conformidade regulatória para assegurar uma gestão adequada de medicamentos controlados pelos estabelecimentos, farmácias, drogarias
Então, esse controle, ele não apenas cumpre requisitos legais, mas ele também desempenha um papel fundamental na proteção da saúde pública, prevenindo aí o uso indevido de medicamentos e contribuindo para o uso racional de medicamentos e contribuindo para a segurança dos pacientes. Então, obrigado aí por vocês ficarem até o final do vídeo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!